Amém. Podem já sentar, em nome de Jesus. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Já faz um tempinho que eu não estou aqui compartilhando com vocês, mas por conta de trabalho mesmo. Mas aprove a Deus que hoje a gente conseguisse. Então, nós hoje vamos falar sobre tempo de restaurar relacionamentos íntimos com o Senhor, com o nosso Deus. É tempo de restaurar. Mas eu chego aqui em um público como esse, uma igreja de Cristo, e falo que a gente precisa restaurar. Fica um pouco de dúvida, né? Por que restaurar? Será que eu não tenho um relacionamento com Deus? Então, quero começar fazendo essa pergunta para você. Não precisa me responder, porque é uma pergunta que faz você pensar um pouco mais. Ô Neto, o microfone está um pouco difícil, viu? Som. Opa, bem melhor. Então, essa é uma pergunta que vai fazer você pensar um pouco mais no seu dia a dia, como está a tua vida, como está o teu comportamento, se você levanta de manhã cedo, você fala com quem, se dá atenção a quem, ou você não dá atenção, é para você fazer aquela autoanálise. Então, a pergunta é, o seu relacionamento com Deus é íntimo ou é superficial? Não precisa me passar a resposta, mas deixe essa pergunta na sua mente para que você mesmo faça a autoanálise que 1 Coríntios pede para fazer. Analisemos a nós mesmos. Como que está o meu relacionamento? Por que eu falo disso? Porque é importante você entender como você está, para você saber o que você vai fazer. Qual decisão você vai tomar, qual atitude você vai tomar. Buscar mais porque você está entendendo que precisa melhorar, ou simplesmente agradecer a Deus pelo nível que você já chegou. Então, que Deus abençoe você. Vamos falar aí do texto que está em Salmos 63 e vamos ler do 1 ao 8. Enquanto vocês procuram aí, eu vou aqui fazer só um breve relato para que a gente possa contextualizar. Amém, glória a Deus. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de se doar para alguém e alguém se doar para nós. Mas quando a gente fala de relacionamento íntimo, estamos falando de conhecer o outro, só no olhar, só no ouvir, só no sentir, só no andar. Você consegue assemelhar-se à pessoa que está com você, porque justamente você está andando com ela, você tem intimidade, você está sempre perto. Então não precisa ela gritar, porque às vezes um olhar já diz muito. Então o que é um relacionamento íntimo? É quando você conhece o outro profundamente. É quando Deus sonda a profundeza dos seus pensamentos e sabe o que você vai pensar. Isso é relacionamento íntimo. E aí mais uma vez eu pergunto, diante desse entendimento de clareza, profundidade e nenhuma superficialidade, você tem que se perguntar, como está o meu nível de relacionamento? Ou então, se você ainda não conhece Jesus, você tem que perguntar, eu tenho um relacionamento com Jesus? Lembre-se que os homens da Bíblia, lá do passado, todos eles que venceram as suas guerras, precisaram da presença de Cristo. Aí eu me lembro de Abraão, chamado por Deus, homem que simplesmente ouviu uma voz e disse assim, larga tudo aí, vai ali para um lugar onde eu vou te dizer ainda. Olha que nível, ele ouviu atentamente e obedeceu. Daí iniciou-se um grande relacionamento com Deus. Lembro-me também de José, um homem que tinha um temor incrível, né? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas esse temor fez com que José tivesse um relacionamento com Cristo. Ele confiava em Deus, independente se ele estava no cárcere, no buraco ou no castelo. Independente da situação dele, ele tinha o caráter de Cristo. Ele tinha relacionamento com Deus. Quem não se lembra de Abraão, de Moisés, desculpe. Moisés é um homem que simplesmente tinha um relacionamento profundo com Deus. Me lembra agora que chega um momento de a própria irmã de Moisés falando mal dele, teve que ser castigada por Deus, só porque falou mal de Moisés.
olha o que Deus fez com Miriam por causa dessa atitude. Olha o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Queridos, naquela época, Jesus ainda não tinha descido na terra. Hoje, no tempo da graça, nós temos factualmente como comprovar que Jesus já veio. Então a gente sabe que aquilo já aconteceu e temos mais um motivo para acreditar. Mas naquela época não. Naquela época eles ouviam o brado da voz do Senhor Deus. E só cabia a eles acreditarem. E mesmo assim iniciar um relacionamento forte com o Senhor. Tudo isso aconteceu naquele momento. Eu estou só apresentando aqui alguns fatos que vão lembrar você que eu e você precisamos ter esse nível profundo de relacionamento com Deus. E aí agora eu quero chamar a atenção para a gente ler a palavra que está aí em Salmo, no capítulo 63, do 1 ao 8, que vai falar de Davi. Já que eu citei vários exemplos aqui, eu quero me aprofundar no exemplo de Davi. A gente sabe que Davi foi um homem que em todas as guerras ele fazia questão de que antes de ele dar o passo à frente, Deus estivesse com ele. Ele não poderia guerrear se Deus não mandasse. Para guerrear ele precisava saber e ouvir a estratégia de Deus para aquela guerra. Davi era um homem que necessitava da presença de Cristo. Precisava ouvir a voz de Deus em todas as suas guerras, em todos os seus momentos. E Davi tem uma graça imensa para escrever, né? Assim como ele escreveu os Salmos. Ele tem uma graça profunda e assim ele consegue descrever na realidade o que sente o coração dele para com Deus. E aí a gente vai agora aqui entrar nesses versículos para poder entender a profundidade do que Davi pensava de Deus, do relacionamento íntimo de Davi com o Senhor. Vamos em frente. Versículo 1 do capítulo 63. Davi diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja como muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Esses versículos poderiam ser uma música que expressaria o amor de Davi, o companheirismo de Davi para com Deus. Mas eu queria me aprofundar versículo a versículo, se o tempo permitir, para você entender um pouco mais o que acontecia nesse relacionamento de Davi com o Senhor. Mas olhe o cenário. Davi não tinha a pessoa de Jesus do lado dele, dizer assim: ó, Jesus veio, já nasceu, cresceu, morreu. Não, Davi só tinha a experiência de ouvir a voz de Deus. Hoje nós temos a voz de Deus, temos a presença do Espírito, temos a história verídica de Cristo na terra, temos a Bíblia escrita em nossa língua, e às vezes o nosso relacionamento com Deus é superficial, ele às vezes é pífio, às vezes damos mais tempo para as coisas que passam, e o Senhor fica para trás. Com tantas oportunidades que temos, ainda assim falhamos. Mas vamos nos aprofundar aqui. Davi no versículo 1 diz: Tu és o meu Deus. Daí já começa você a entender que não é algo superficial. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és meu. Não importa o que os outros digam, Tu és o meu Deus.
expressa carinho, expressa valorização, expressa importância, expressa intimidade profunda com Deus Todo-Poderoso. E ele diz que de madrugada ele vai buscar. Quando a gente sabe que vai buscar de madrugada, queridos, porque é algo muito importante. O que faz você levantar da sua cama quentinha para dobrar os seus joelhos e clamar a alguém? É porque você ama esse alguém, é porque você tem relacionamento com esse alguém, você quer estar com esse alguém, o calor desse alguém, a voz desse alguém te chama para você acordar e clamar ao Senhor, porque você precisa dele. Assim Davi achava, assim Davi pensava: Senhor, te buscarei, se for preciso na madrugada eu vou te buscar, a minha alma tem sede de ti. E a sede de Davi era tão forte que ele dizia que chegava-se ao ponto de uma terra seca que clama pela água. Está lá no versículo 1, ele diz isso: minha alma tem tanta sede que é como se fosse uma terra seca pedindo por água. Uma terra seca, queridos, ela não tem vida. Não tem como ter vida, porque a água é a vida que passa entre elas. Até a terra tem sede. E Davi chega a dar esse exemplo: Senhor, eu tenho sede de ti. Imagina se eu e você tivéssemos esse nível de sede que Davi tinha. Certamente a gente flutuaria na presença do Senhor. E tudo isso ele disse que essa sede, essa vontade era para quê? É para ver a tua fortaleza, a tua glória, é para estar no teu santuário, na tua presença. Davi mostrou tudo isso no versículo 1 para dizer: Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te adorar no teu santuário. Certamente Davi reconhecia o poderio de Deus, o senhorio de Deus, a importância de Deus, e ele precisava desse relacionamento todo dia com ele. Observe no versículo 3, ele fala de uma forma até um pouco mais profunda. Ele coloca até a benignidade de Deus como um valor acima da vida. Olha que o ser humano, para andar, para falar, para pensar, ele precisa do fôlego de vida. Aí você percebe que o fôlego de vida é muito importante para nossas vidas. Porém, Davi chega ao ponto de dizer: olha, a tua benignidade é maior do que a vida. Davi conhecia a benignidade de Deus. E eu quero fazer você pensar: você tem experimentado, você tem pensado, você tem entendido profundamente qual é essa benignidade de Deus? Davi sabia. Nós precisamos também saber. Versículo 4 diz: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Imagina uma pessoa, queridos, de madrugada, buscando ao Senhor. De madrugada a gente está com sono, né? Naturalmente a gente levantaria cansado: olha, eu tenho que orar hoje, eu vou ali e tal, e vou orar. Não, Davi não fez assim. O íntimo de Davi estava tão grande, profundo, rios de água viva andando dentro dele, que ele queria ir com alegria. Ele jubilava na madrugada, levantando as mãos e adorando ao Senhor, porque ele reconhecia o Deus a quem ele servia. Era essa adoração que Davi fazia ao Senhor. E olha que estamos vendo apenas um capítulo. Se vocês olharem o livro de Salmo todinho, você vai ver Davi se expressando em várias oportunidades a sua alegria, a tua satisfação, o teu amor para com o Senhor. Davi entendeu verdadeiramente o Deus a quem ele servia. Versículo 5: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Você sabe como é gostoso você comer aquele tutanozinho, aquela gordurinha gostosa? Tem muita gente que ama isso, que gosta muito. Davi deu esse exemplo também, já que os outros ainda não foi suficiente, ele usou mais esse: se fartará da tua presença como a gente se farta, come o tutano, aquela gordurinha do churrasco. Assim, se fartará nesse nível. E a minha boca te louvará com alegres lábios, satisfação, alegria de estar com o Senhor. 6. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas mãos. Como é bonita a adoração que Davi praticava ao Senhor.
Mas eu quero salientar, queridos, isso aqui é apenas um momento da intimidade de Davi com o nosso Deus. E eu quero salientar novamente, essa intimidade é que Deus quer ter com cada um de nós. Davi não era melhor do que qualquer um de nós, nenhum de nós. Davi não era melhor. Somos todos iguais perante Deus. Mas a questão é que Davi tinha entendido o Deus a quem ele servia. E se ele entendeu, ele recebeu a revelação de Cristo. Ele precisava dar tudo o que ele tinha para adorar o Senhor. E assim ele fazia. E o 8, queridos, ainda diz mais: a minha alma te segue de perto. Você já viu algum relacionamento dar certo quando ele é distante? Você já viu algum relacionamento íntimo ser distante? Sem saber o nome da pessoa, sem saber como a pessoa anda, o tom da tua voz, o teu cheiro, o teu calor. É impossível. Davi chegou ao ponto de dizer que a alma dele segue de perto a Cristo, segue de perto a Deus. Isso enche o meu coração. Como, pois, Davi podia fazer tudo isso, tendo pouquíssimas vantagens, se comparado conosco, que temos tudo: tempo, liberdade para cultuar, Bíblia, louvores, músicas, tudo o que precisamos para entregar a Deus, nós já o temos. Por que não o adoramos como Ele verdadeiramente merece? Porque nós não entendemos que necessitamos mais dEle do que Ele de nós. Fomos criados para viver nele, embutido nele, dentro dele todos os dias. Mas Davi entendeu isso. E ele disse: a minha alma te segue de perto. A tua destra, Senhor, me sustenta. A tua destra me sustenta. O que sustentava Davi não era o poder do teu reino, não era o poder das espadas dos seus soldados, não era o conhecimento de guerra que ele tinha. O que fazia Davi vencer era a presença genuína de Deus em sua vida, era a destra de Deus. Davi tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós precisamos também ter esse relacionamento. Mas, queridos, nós somos o sal da terra, não somos? Temos que salgar. Nós somos também a luz do mundo, temos que dar luz. Que tipo de luz está em nós? Que tipo de sal está em nós? Você vai ver em Lucas, no capítulo, se não me engano, acho que é 11, 33 a 36, falei disso na célula e me lembrei agora. Vai falar que tenhamos cuidado, analisemos qual tipo de luz nós estamos tendo, já que é a candeia dos nossos olhos, candeia do nosso corpo, nossos olhos. Então, o que você está vendo todos os dias? Qual atenção você está dando a determinadas coisas? Se você se alimenta muito dessas coisas, você se torna parecido com elas. Então, às vezes a gente pode estar achando que está na luz, está enganado, está indo e voltando para a igreja, mas está com seu corpo tenebroso. Cuidado. Deem uma olhada nesse texto, vocês vão ver. Mas Davi entendia, entendeu e praticava o relacionamento íntimo. Só que agora estamos no nosso tempo. Eu queria trazer toda essa história agora para nós. Como está o nosso relacionamento? Eu quero repetir a pergunta. O seu relacionamento é íntimo ou é superficial? Você tem relacionamento com Deus? Se não tem, queridos, é hora de buscar. E se não está íntimo, é hora de mudar esse quadro, porque Deus quer ter esse relacionamento que teve com Davi. Ele quer ter com todos nós, cada um de nós.
Não importa a idade, não importa o grau social, não importa a cor, nada. Ele quer ter relacionamento íntimo com todos. Haja vista o que ele fez lá com Adão, lá atrás, lá no Éden. Eu imagino que era maravilhoso. Que prazer Adão tinha em receber o Senhor na casa dele todos os dias. A Bíblia fala que Deus encontrava com Adão todos os dias. Não bastava o jardim do Éden ser um lugar propício. Tudo era para a glória de Deus, tudo, a planta que nascia, o bicho que nascia, tudo era para a glória de Deus. Então o ambiente era todo propício. E naquele momento, Deus chegava, se encontrava e estava com Adão por determinado tempo. Aí eu fico me perguntando, por que Adão foi fazer o que fez? Perder tudo que ele tinha. Mas observe, queridos, o ponto da mensagem é, Deus tinha relacionamento íntimo com Adão, também teve com Davi, mesmo depois do pecado ter entrado na humanidade. Mas o que fez aquele relacionamento de Deus com Adão ser quebrado? Foi uma coisa, uma palavrinha tão pequena, mas tão destruidora, chamada pecado. O pecado entrou e ali quebrou o relacionamento que tinha, separou Deus de Adão, porque não tem compartilhamento de informações onde tem Deus, santidade e pecado. Não tem relacionamento, não tem como. É como água e óleo, não tem como entrar, se encontrar. Então o pecado entrou e a presença de Deus saiu. Aí eu fico pensando, Miel, triste é a cena de Adão. Saber que lá atrás ele tinha um relacionamento maravilhoso, lindo. E ele olha para frente e ele só vê destruição. Ele vê um bicho querendo pegar o outro. Ele começando a ficar com medo porque tudo era para matar ele. Porque o pecado entrou na humanidade. E aí aquele clima que tinha lá no Éden, né, que era tudo para a glória de Deus. Os bichos ouviam, entendiam tudo. Agora não. Agora o mundo estava perigoso. Perigoso por quê? Quebrou-se o relacionamento que existia entre Deus e o homem. Queridos, entendam o que eu estou falando para vocês. Deus não abre mão que você tenha com Ele um relacionamento íntimo. Mediocridade, o significado da mediocridade é quando você tem totais condições de fazer, sabe fazer, mas não dar o melhor de si. Às vezes agimos com essa mediocridade, porque temos total condição de fazer, conhecemos a palavra, somos aqui alimentados diariamente com o perfeito, a palavra linda, alimentação pura, sabemos, conhecemos, então por que não experimentamos desse alto nível de relacionamento que Davi tinha, que Adão teve? Por que não fazemos isso? Essa é uma cobrança que não vai só para vocês, vai para mim também. Por que eu não faço igual a Davi fazia? Eu sei que individualmente cada um tem o seu formato, tem a sua intensidade, a intensidade ou não, mas não abra mão, queridos, da intimidade com Deus. Mas eu quero dizer para você que como é que hoje nós ficamos distantes de Deus, se não estamos mais no pecado? Só que o pecado gerou consequências, e consequências essas terríveis. Nós passamos a querer as coisas mais do que a Deus. Ah, Senhor, eu quero um excelente emprego, eu quero uma bela casa, eu quero um belo carro. Os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos interesses, muitas das vezes ficam acima do interesse de estar com o Senhor, de dobrar os joelhos na madrugada e de reconhecer o quanto que Deus é lindo. Isso não pode acontecer, queridos. Nós precisamos mais dele do que ele de nós. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Não precisa você comprar um belo carro, comprar uma bela casa para poder ele vir morar na sua casa. Não, ele só quer você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com o Senhor.
as nossas coisas nos separam de Deus. Os nossos desejos, os nossos sonhos têm nos separado de Deus. Veja comigo essa situação. Como que os nossos pais viviam? Pensa comigo. Como é que meus pais viviam? A geração anterior. Queridos, eles tinham Deus, eles tinham Jesus no centro das suas vidas. Tudo era motivo para fazer um culto de ação de graças ao Senhor. O menino passou de ano, o menino fez uma boa prova, vamos fazer um culto de ação de graças. A dor de cabeça passou, Deus curou, vamos fazer um culto de ação de graças. Porque eles tinham Deus como centro das suas vidas. Eles não sabiam viver sem a presença de Cristo todos os dias. Orar de madrugada para ele não era novidade, queridos. Ver meus pais chorando de joelhos dobrados não era novidade para mim. Eu tive esse prazer de ver isso. Depois de crescido eu fui entender o porquê. Eles precisavam de Deus. Eles precisavam de Jesus. Eles entendiam que necessitava da presença genuína de Jesus na sua vida. Queridos, tudo era motivo para buscar o Senhor. Tudo. O almoço de amanhã, o café da manhã, o café da noite, tudo isso precisava de Cristo. A providência de Deus era necessária para que essas coisas acontecessem. Então logo eles clamavam, e clamavam, e clamavam, e clamavam, continuavam clamando. E a gente via cultos de clamor aqui acontecendo, porque as pessoas entendiam, eu preciso clamar, eu preciso clamar. A gente via aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas eu não entendia por que eles continuam clamando, se eles já estão cheios. Eles queriam mais, mais e mais e mais. Eles tinham entendido como Davi entendeu, que necessitava do Senhor. A fonte da vida estava brotando dentro de si, e eles pediam mais, eu quero mais, Senhor. Não pediam mais carros, mais casas, mais dinheiro. Eles queriam a presença. Eles queriam a presença de Cristo dentro deles. Aleluia, Jesus. Mas logo depois dessa geração veio uma outra, que infelizmente cometeram vários erros. Eu não quero generalizar, mas a gente sabe que a geração posterior veio com a proposta de flexibilização, queridos. Eles entenderam que nossos pais eram quadrados, que não precisava orar de madrugada, porque tinham dinheiro para resolver as coisas. Para que clamar, para que chorar, se eu tinha como resolver? Eu só vou clamar ao Senhor quando tudo estiver escuro, quando não tiver mais nada. Aí eu vou correr para os braços do Pai. Uma geração que começou a compactuar-se com o pecado. E o pecado, ele gera um distanciamento da presença de Deus. É uma consequência direta. Não tem ligação. O pecado entra, a presença sai. Queridos, não abra mão da sua intimidade com Cristo. Ele quer falar, sussurrar no seu ouvido, e você entendê-lo somente com um sussurro. Deus quer falar com você. E seguindo em frente, essa geração atual começou também a aceitar músicas. Eu vou fazer uma festa, eu vou convidar o meu colega que não é crente, então eu posso tocar uma música que é secular, não tem nada errado. E começa a aceitar algumas coisas, e começa a cantar, e começa a praticar as coisas, e começa a andar igual ao mundo. Já não mais fazemos distinção entre duas pessoas que é cheia do Espírito, ou que deveria ser cheia do Espírito, com aquela que é ímpia. Não tem mais diferença. Você vai conversar com ela, a conversa é sobre trabalho, dinheiro, futuro. Mas cadê as experiências com Deus? Cadê a intimidade com Deus? Para onde foi?
E eu pergunto para você, queridos, para onde foi a sua intimidade com o Senhor? É hora de chorar, é hora de se humilhar, é hora de clamar mais e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, traz de volta a minha intimidade. É uma geração que é tão difícil hoje, tão flexível, que diz assim: ó, eu não tenho tempo para orar de madrugada. Como não tem tempo? A internet roubou-lhe o tempo. A internet lhe roubou todo o tempo. A TV lhe roubou todo o tempo. O entretenimento te roubou todo o teu tempo. E aí eu te digo mais uma coisa que eu sempre digo aqui: Satanás está escondido atrás do entretenimento. Se você não sabe, lembre disso. Quantos casais têm homens que estão presos no jogo, no videogame, e a mulher lá sentada, a mulher precisando da ajuda dele, precisando do homem em casa, e ele lá no videogame, no entretenimento. Quantos homens e mulheres estão presas no que você quer para si mesmo, mas não conseguem enxergar que estão sendo usados por Satanás para distanciar-se de Deus, e toda uma geração está indo atrás com esse mesmo ritmo. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa: ainda existem aqueles que não se venderam, ainda existem aqueles profetas que não admitem ficar longe do Senhor. Aqui estão esses profetas, e vocês são responsáveis, vocês e eu somos responsáveis a trazer essa luz para essa geração, trazer esse sal para essa geração, fazer essa geração entender que precisamos olhar para a geração anterior para dizer: precisamos voltar a fazer aquilo que eles faziam. Se você olhar a palavra, você vai ver todos os exemplos bons que nós temos na Bíblia, todos eles tinham intimidade. Então esse é o caminho, a Bíblia já mostrou o que fazer, então por que fazer outra coisa, que já foi testada e provada que não dá certo? Flexibilização, a ferramenta de Satanás, para levar você para distante de teu pai. Queridos, hoje é o dia em que Deus quer restaurar o seu relacionamento. Hoje é o dia que Deus quer fazer você entender que Ele quer ter você como tinha antes. Muitos até falam em primeiro amor, mas é no tempo que você se dedicava mais a Ele, que você entendia que Ele tinha um valor inestimável para a sua vida, então você o buscava em tempo e fora de tempo. É esse tempo que Deus quer voltar para você. Você sabe por que Deus às vezes não dá muitas coisas para umas pessoas? Porque as pessoas deixam de o buscar. Ele sabe que aquilo vai atrapalhar a vida das pessoas. Deus quer você pertinho dEle, clamando por Ele, todos os dias. E Ele chega para você e vai dizer assim: olha, a minha graça te basta. Que Deus é esse, ao ponto de dizer isso? Somente a minha graça está bom para você. E essa graça que permite que você tenha relacionamento, que você dobre os seus joelhos, clame ao Senhor e Ele te escute. Não só te escuta, mas te responde, queridos. Meu Deus não é diferente do seu. Eu tenho certeza que você também tem enfrentado com isso, tem experimentado isso. Eu não estou falando de coisas do passado, eu estou falando do mesmo Deus. Ele quer ter relacionamento com você. Mas uma coisa você precisa fazer, queridos, voltar lá em 1 Coríntios 11, que vai dizer: analise o homem a si mesmo. Lembre aonde foi que você caiu. Qual foi o tema, qual foi o assunto, quando foi que eu caí, Senhor? Mostra-me. Esse desejo tem que ser profundo. Senhor, me mostra aonde foi. Foi quando eu pedi um carro, foi quando eu pedi um emprego, foi quando eu perdi aquele amigo. Quando foi, me mostra, eu quero saber, porque eu quero voltar. Oh, aleluia. Senhor, teu nome é engrandecido e exaltado. Satanás não perde tempo, queridos. Tudo que ele sabe que você quer,
ele vai tentar usar contra você mesmo, para você não ter relacionamento. Então use tudo que Deus tem para vencer essa guerra. E eu te convoco hoje, já vamos levantar para clamar ao Senhor nessa noite, mas eu quero te convocar a entender primeiro, antes de orar: Senhor, aonde foi que eu caí? Eu quero hoje voltar, eu quero hoje, não quero deixar para amanhã, eu quero voltar hoje. Me mostra por que eu deixei de te orar, deixei de te clamar, deixei de te adorar, deixei de te reconhecer como Deus supremo em minha vida. Como, Senhor, eu estou admitindo tomar decisões sem nem mesmo apresentar ao Senhor. Como posso fazer isso? Faça essas perguntas agora, porque a gente já vai ficar de pé. Eu quero clamar ao Senhor nesse momento para que Deus possa usar o Espírito que falou comigo para falar com você, que Ele quer você inteiro e não pela metade. Ele pode até pegar você aos pedaços, mas Ele vai fazer você juntar-se todinho de novo. Mas Ele quer você inteiro. Pedaços é Satanás que quer, mas Deus não. Como você está agora, eu preciso que você arrependa-se e clame ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento para que a gente possa orar. Ore entendendo que você precisa de relacionamento com o seu Deus. Você precisa de íntima compaixão, íntimo entendimento. Você precisa de intimidade profunda. Então você vai pedir, vai clamar com tamanha força que Deus vai te ouvir. Não que é porque tamanha força, mas é porque você vai gritar e mostrar para Ele: Senhor, eu realmente preciso. O que Ele quer é olhar para o seu coração e dizer assim: opa, Ele entendeu. Esse daqui entendeu, essa daqui entendeu, então eu vou derramar da minha graça, eu vou derramar da minha presença, porque eles entenderam o que precisa. Eu tenho certeza que Deus está aqui somente te lembrando, queridos. Vocês já sabiam de tudo isso. Deus apenas está te lembrando. Por isso vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está a tua igreja, Jesus. Este foi o tema, este foi o assunto que tu quiseres falar, Senhor, então está dito. Agora te clamo, Jesus, completa esta obra. Olha nesse momento para todos esses corações que aí estão. Oh, Espírito Santo, que tu venha sondar esses corações agora, como só tu podes, Deus. Tu pode sondar até as profundezas da nossa alma. Portanto, vai agora, Espírito Santo, e vai sondando esses corações, ouvindo cada sussurro, cada oração, cada entendimento de arrependimento, Senhor. Escuta agora, Senhor, e derrama sobre eles uma porção genuína da tua graça, do teu poder, da tua presença, do teu Espírito, e faça o teu povo se encher, Senhor. Enchei-vos do teu Espírito Santo. É isso que diz a tua palavra: enchei-vos do Espírito. E nós clamamos nesse momento: Senhor, encha-nos através agora da tua palavra, do teu clamor, da tua graça, do teu poder, Senhor. Estamos aqui fazendo o que tu queres, louvando, adorando, buscando a tua palavra. Agora derrama, Senhor, da tua graça, porque nós precisamos. Senhor, não permita que a tua igreja seja enganada, desviada do caminho correto. Não permita que a tua igreja seja humilhada, Senhor, simplesmente comendo as migalhas, quando pode ter o Deus Todo-Poderoso. Senhor, não permita que a tua igreja seja envergonhada. Nós só servimos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu te conheço não por ouvir falar. Portanto, Senhor, eu te clamo em nome de Jesus: enche a tua casa, enche a tua igreja, faça o teu povo, Senhor, sentir saudade daqueles tempos em que tinha intimidade genuína contigo. Em nome de Jesus, como profeta de Deus nessa terra, eu declaro em nome de Jesus que a tua igreja seja cheia do teu Espírito Santo, cheia de intimidade com Cristo. Eu declaro a intimidade de Davi sobre a tua igreja, a intimidade que Deus tinha com Adão sobre a tua igreja.
a intimidade de José, a intimidade de Moisés, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Mas também como servo do Senhor, eu repreendo toda investida de Satanás sobre a tua igreja, Senhor. Senhor, eu não aceito que a tua igreja seja prostrada, acomodada no bem-estar de suas vidas sociais. Não. Nós somos chamados para estar na frente da batalha. Portanto, em nome de Jesus, desperta-nos diariamente e nos faça cheios do teu Espírito Santo. Aleluias. Oh Jesus, eu quero ser a tua face. Podem sentar em nome de Jesus. Vai, meu. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vies de longe, escutei a sua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, libertador, livraste a mim. Eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Meu Salvador, meu resgatador, libertador, livrastes a mim. Eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Glória a Deus. Queridos, não saia daqui nessa noite sem antes reconhecer o teu Deus, sem antes consertar-se com Ele. Não saia.